Código de Defesa do Consumidor completa 34 anos em 2024, sendo um marco fundamental na proteção dos direitos de quem consome produtos e serviços no Brasil. Ao longo dessas mais de 3 décadas, o CDC trouxe diversas melhorias nas relações entre consumidores e fornecedores, estabelecendo regras claras e garantias. No entanto, ainda há desafios a serem enfrentados para garantir que todos os direitos sejam respeitados. Para falar sobre o impacto do código ao longo desses anos e o que ainda precisa ser aperfeiçoado, a gente vai conversar ao vivo com o Cícero Goulart, que é conselheiro da OAB, especialista em direito do consumidor. Está conectado aqui com a gente, doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, Wilker, viu? Esclarecendo todo mundo aí dos nossos direitos enquanto consumidores. Lembrando, né, que todos nós somos consumidores, né? E o Código de Defesa do Consumidor foi um grande avanço ali na época em que foi criado e ainda é, né, porque vai sendo atualizado sempre. Quero entender quais foram as principais mudanças que ele trouxe para a relação entre consumidores e empresas. Wilker, então nós temos aí uma legislação que está madura, com 34 anos, ela foi aí promulgada, né? Foi editada em 11 de setembro de 1990 e entrou em vigência em 1991 e é considerada uma das melhores legislações do mundo. Então o nosso Código de Defesa do Consumidor é referência para o mundo em relação à proteção de direitos de nós que estamos vulneráveis nesse mercado de consumo, com tanta tecnologia, tanta propaganda, tantas cores, né? Tantos mecanismos ali emocionais para nos levar a consumir. Ele vem, então, tentar dar um pouco de respeito nas relações de consumo, nas compras e vendas, na prestação de serviço. Ele vem ali tentar equilibrar essa relação entre fornecedor de serviços e produtos e nós, consumidores. E tivemos muito avanço nessa questão. E eu quero lembrar todo mundo que está em casa que você aí em uma padaria comprar um pão, né? A criança, né, com seu pai ir comprar uma bala, um pirulito, você está realizando um contrato de compra e venda dentro de uma relação de consumo. Então, assim, todos nós consumimos coisas todos os dias e temos que saber os nossos direitos. É isso aí, pelo menos o básico, né? É importante que a gente tenha ali de entendimento. E com o passar dos anos, como que o Código de Defesa do Consumidor se adaptou às novas realidades, como que o comércio eletrônico, por exemplo, as compras pela internet foram sendo previstas no Código de maneira a proteger nós consumidores? Ótimo. Então, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele reforçou direitos que já tinha na legislação do Código Civil e dando também, reconhecendo o consumidor como vulnerável nesse mercado de consumo. Então, cada um, Wilker, todo mundo que faz uma compra e venda, uma prestação de serviço, seja presencial ou na internet, primeiro, ele é uma parte vulnerável. Ele pode falar o seguinte: olha, eu estou sujeito à prática dos mercados que são violentas, que são agressivos. Então, o consumidor, ele é tido como que ele precisa de uma proteção especial. E, por exemplo, nós temos um direito muito bacana, que já vem no Código de Defesa do Consumidor, e ele tutela as compras à distância, a compra por internet, a compra por catálogo, via de telefone, ou quando você vai num feirão imobiliário de carros, quando você está fora do estabelecimento comercial, nós temos, por exemplo, o direito de arrependimento. O que é isso? Em 7 dias da minha compra, em que eu tomo o pé do produto ou do serviço, eu tenho 7 dias para falar o seguinte: olha, ele não serviu para mim. Então eu posso desistir desse produto sem pagar nada, só falar: não, me devolve meu dinheiro, me devolve tudo aqui e eu estou devolvendo esse produto que ele não serviu para mim. Quem aí já não caiu, Wicker, não comprou uma taça aí, a dona de casa, de xícaras, comprou um quadro, chegou, as xícaras eram mini xícaras, ela achando que era para servir, ou comprou um quadro achando que era desse tamanho, e chega um quadro que não cabe nem na sua sala. Então a gente está sujeito a esse tipo de falta de informação, de transparência, essa falta de encontro do desejo do que a gente quer da compra. Então o consumidor ele está protegido de várias formas, dentre elas essa que nós falamos, que é o direito de arrependimento. Acho que essa legislação aí, esse direito de arrependimento é fundamental, né? Porque a pessoa pode simplesmente, por não gostar do produto, fazer
ali a devolução, né? E isso não é possível quando a gente fala sobre as lojas físicas. Mas agora eu quero... Exatamente. Agora... Vale lembrar, se você comprou numa loja física, esse direito você não tem. Você vai ter que combinar com a loja. Às vezes ela já tem uma política de troca, Wilker. Às vezes ela já tem algumas cláusulas contratuais, mas vai do lojista. Agora, se você comprou fora do estabelecimento, por internet, catálogo, telefone, no feirão, acabou. O consumidor está com toda a razão. Nós temos um artigo de lei falando que ele pode desistir a qualquer momento. Certo. No caso da loja física, então, é a faculdade ali do empresário, né? Que quiser ali fidelizar o cliente, às vezes ele faz essa flexibilização. Agora, a gente tem uma lei muito boa, como o senhor já mencionou, exemplo para o mundo, e eu quero entender, essa lei se mostra eficiente 34 anos depois da sua criação? Sim, nós temos muitos avanços com a criação, por exemplo, de PROCONs, que hoje consegue autuar, colocar multas, né? Isso fez com que nós estivéssemos mais protegidos, tanto numa aquisição de uma carta de consórcio, o próprio STF já validou que serviços bancários são relação de consumo, tinha uma dúvida muito grande, eles queriam falar, não, você é usuário de serviço público, você não é consumidor, o STF falou, não, 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 não. As relações bancárias aplicam-se o Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, ele veio exatamente para subsidiar e dar outro norte para falar o seguinte: todo aquele que vende, todo aquele que presta um serviço, ele tem que redobrar sua atenção. Por quê? Uma outra coisa que um avanço foi significativo do Código de Defesa do Consumidor é que todas as empresas ou pessoas físicas que atuam no mercado, eles são objetivamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores. O que quer dizer isso? Eu e você, Wico, era dona de casa, não precisa comprovar que teve culpa da empresa, que ela foi negligente, imprudente ou foi omissa. Só pelo fato dela comercializar um produto e esse produto deu algum problema, ela é responsável, não tem que discutir nada. Está no risco do empreendimento. Então, por exemplo, os golpes do Pix, que estão muito na moda hoje dos bancos, não importa, o banco é responsável, não importa se o consumidor teve frágil, não importa se ele deu a senha, não importa se ele contribuiu e foi iludido ali, enganado. Pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, pelas resoluções do Banco Central do Brasil, o consumidor, o correntista, tem direito a ser totalmente indenizado, amparado do dano material e talvez até um dano moral, pelo tempo que ele perdeu, pelo prejuízo de ser enganado. Então, se o Código de Defesa do Consumidor veio validar a força do consumidor que ele não tinha nas relações de consumo, nas relações do dia a dia. Sem ele, é difícil a gente entender como seria, né, a nossa realidade, por exemplo, ao ter uma desavença, algum problema com um banco, um grande banco, por exemplo. Quem sou eu perto de uma grande instituição financeira? Então, a gente ter essa legislação tão robusta, certamente é muito benéfica. Mas a gente precisa ter consciência, né, dos nossos direitos sempre, por isso que a gente faz esse serviço aqui de explicar para quem está em casa, pelo menos um pouco, né, dos direitos que tem e da necessidade de ter o conhecimento a respeito deles. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Um abraço, viu? Querido, um prazer participar do Jornal Brasil hoje, é a primeira vez, estou muito honrado e vamos celebrar o Código de Defesa do Consumidor, porque mesmo que você ainda não utilizou, ele que te ampara, ele que te socorre nos muitos prejuízos que a gente tem, naquela compra, às vezes, por impulso. Então, vamos dar parabéns e vamos conhecer nossos direitos, ficar ligadinho aqui para estar cada vez mais preparado para a gente saber o que falar e como se defender. Obrigado pela participação. Com certeza. Eu que agradeço, viu? Voltaremos a falar mais vezes, então, afinal, é um assunto muito importante. Até mais. Tchau, tchau.